Queridos irmãos, agora nós vamos dar sequência no vídeo 135. Então, a questão agora aqui é de de número 556. É magnífica a pergunta. É uma pergunta e uma resposta que nos proporciona, assim, condições para viajar, né, no esmiuçamento. É interessante que eu nunca imaginava chegar a esse ponto de esmiuçar. É uma maravilha como o Livro dos Espíritos. Eu não imaginava. Olha a pergunta. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? E aí, o que você acha? Alguém pode curar a outra pessoa pelo fato do simples contato? Agora, gente, vamos prestar bastante atenção, porque essa é uma pergunta e uma resposta com sentido triplo. Afirmar que é possível é cometer um erro. Deixar de afirmar é cometer um erro. Então fiquemos atentos, hein? Porque as coisas não são como aqui se encontra. Porque aqui vai falar-se de magnetismo. Você entendeu? E o magnetismo do amor, ele pode curar a chaga, a enfermidade física, quando o paciente tem merecimento de se ver livre daquela chaga. Caso contrário, o magnetismo, mesmo magnetismo de amor do médium, ou daquele que eles não consideram médium, não pode curar aquela enfermidade, porque caso contrário, estaria interferindo-se no livre-arbítrio e na programação reencarnatória do indivíduo. E outra coisa, esse magnetismo, ele pode vir a curar, esse magnetismo do amor, entendeu? Ele pode vir a curar o corpo físico das pessoas. Mas ele não pode ser empregado para a cura do perispírito e do espírito. Uma vez que a cura do perispírito e do espírito é de responsabilidade do próprio espírito, através de sua transformação moral e intelectual. Tá vendo só como nós sempre raciocinar? Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Aí você pode me dizer assim, mas Jesus curou muitas pessoas pelo simples pelo simples contato. Nosso Senhor Jesus Cristo curou muitas pessoas. Engana-se quem acha que Nosso Senhor Jesus Cristo curou alguma pessoa. Não. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele possuía essa energia, esse magnetismo do amor, que levou aqueles corpos todos cheios de lepra,
cegos, mudo e surdo, a restaurar aqueles organismos físicos, dando àqueles indivíduos uma nova oportunidade de vida, o que 99% em 100% que foram curados fisicamente não souberam aproveitar aquela nova oportunidade que receberam e caíram na gandaia e voltaram a se enfermar. Aqueles 1% que souberam aproveitar aqueles benefícios concedidos por nosso Senhor Jesus Cristo ao corpo físico deles, eles procuraram trabalhar a moral e o intelecto, procuraram hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, procuraram se reformar, procuraram se lapidar. E com esta lapidação perispiritual e espiritual, eles conseguiram a plenitude, porque eles aproveitaram a oportunidade do corpo restituído, que foi uma mensagem que o Cristo lhes passou. Podeis fazer muito mais que eu faço, necessitando apenas que tenham fé e que creiam em vossas capacidades. Podeis vir a fazer muito mais que eu faço. Apenas tendo fé, né? E acreditando em vossas capacidades. Então nós temos que analisar essa questão. Porque, olha só, tem alguma pessoa verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Muitas pessoas que foram curadas pelo simples contato do Cristo voltaram a se enfermar. Porque não é a cura externa, gente, não é a cura do corpo, é a cura da alma. Chico Xavier, gente, ele desencarnou paralítico. Ele, nos últimos dias de vida física, ele andava de cadeira de roda, as pernas entrevadas. As vistas em 100%, a visão dele, em um olho ele enxergava apenas 5%. O Chico tinha problema de coração, sofreu alguns infartos, angina, várias pneumonias. Tomava 12 comprimidos, se não me falha a memória, por dia. Você entendeu? Por que será que um ser como Chico Xavier passou por tudo isso? Será por quê? Mas depois que ele deixou o corpo físico, você acha que ele, no plano espiritual, continua sendo aquele que nós o conhecíamos no corpo físico? Quem o vê hoje no plano espiritual não o reconhece. Não o reconhece. Então vamos lá, resposta. A força magnética pode chegar até aí. Então a força magnética, né? A força magnética do médium pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. Então você entendeu isso?
A força magnética pode chegar até aí quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. A força magnética, que ela atinge o corpo físico. Ela não atinge o perispírito e nem o espírito. O perispírito e o espírito ficará a cargo do eu depois trabalhar, já que ele recebeu aquela moratória da providência divina como uma mensagem, então ele que passa a trabalhar daquele momento em diante, porque quanto mais nós recebemos, mais responsáveis nos tornamos. Então tem certas pessoas que às vezes buscam a cura do corpo físico e não busca nas casas espíritas. E não busca a cura da alma. Isso é um dos maiores erros. E pior é que não são orientados pelos integrantes da casa espírita. Nós temos que nos preocupar com o corpo físico primeiro e com o corpo espiritual por segundo. Mas a cura mais importante é a que se dá de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando algumas pessoas me dizem, eu fui curado ou curada na casa espírita, eu tenho pena daquela pessoa. Eu tenho pena e ao mesmo tempo eu agradeço a Deus. Por que eu tenho pena? Porque a partir daquele momento ali, ela não calcula o tamanho da responsabilidade que ela passou a ter sobre os teus ombros. Muito mais dado, muito mais você terá que responder. Aquele que mais recebeu, mais responde. Então, eu agradeço a Deus depois, porque eu penso assim, se essa pessoa conseguir raciocinar, ela já conseguiu 50% da plenitude com esse tratamento. Agora mais 50%, daqui a pouco ela está pisando lá em Sírio ou em Aldebaran, né? Mas vai depender da pessoa. Então olha só para você ver. Porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas, pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhosos o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Isso é um perigo. Gente, vocês não têm noção do que os bons espíritos acabaram de dizer aqui agora. E isso está acontecendo no Brasil e no mundo. Principalmente no Brasil, onde as seitas religiosas parece que amontoaram todos aqui no Brasil, né? Quantas igrejas religiosas, templos religiosos, que muitas pessoas vão ali à frente e dão o testemunho de que foram curadas disso e daquilo. Tem gente que foram curadas até do coronavírus. E depois daquilo ali, daquele testemunho, quantos milhões de pessoas investem financeiramente
naquele templo religioso. Nas casas espíritas, que não são casas espíritas e que resistem esses trabalhos sem orientação, a mesma coisa acontece. Quantos falsos cristos e falsos profetas da erraticidade, quantos charlatões e mistificadores existem usando, entendeu? Essa fraqueza do ser humano, essa ignorância do ser humano, o medo do futuro. Sabe, as pessoas, porque descobrem, porque tem um câncer, acham que aquilo ali é o fim da vida. Não, não é o fim da vida. Pode ser o fim do corpo físico, porque a vida é eterna. Então, quantos espíritos e quantos médios e quantos pastores e quantas religiões não vêm aproveitando desses nossos irmãos dessas pessoas muito crédulas e dessas pessoas muito entusiastas, entendeu? Que consideram tudo maravilhoso, o que há de mais simples e mais natural. Não passa-se tudo de um processo simples e natural, porque faz parte das leis naturais da evolução. Não há nada de miraculoso, não há nada de maravilhoso, não há nada de fenômeno. Mas por causa desses irmãos crédulos, desses entusiastas, entendeu? Dessas pessoas muito crédulas, é necessário desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoais, entendeu? Porque existe muitas pessoas muito crédulas e muito entusiastas. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras. Quantas pessoas vivem em prol das narrativas interesseiras, que costumam fazer o que exploram em seu proveito a credulidade alheia. As pessoas são assim, elas vivem numa credulidade tão grande que falta-lhe a fé raciocinada, falta-lhe o bom senso. E elas vão acreditando em tudo que elas ouvem, em tudo que elas veem, se esquecendo-se que ali os charlatões montam cenários, eles montam ali cenas, e nestas encenações a credulidade, por falta de bom senso e raciocínio, por inexistência de fé raciocinada e excesso de fé cega, as pessoas acabam caindo. Como se diz o termo, como um patinho na lagoa. É lamentável isso. É lamentável. Porque é lógico que a pessoa está fazendo-se por merecer passar por aquilo ali. Por que ele está fazendo? Porque a pessoa que recorre a esses fatores todos, ele não tem fé em Deus. Ele ignora a programação
divina, onde Deus soberanamente reina e que nada acontece contra os desígnios da providência do Pai. As pessoas que buscam esses lugares, ele não tem fé nele. Ele ignora a programação divina. Ele ignora a lei de causa e efeito, de ação e reação. Ele ignora a programação reencarnatória na questão dos débitos de vidas passadas. Ali entra o interesse do materialismo, entra o interesse de muito jovem encontrar-se com aquela enfermidade, mas se esquecem que aquele processo é uma prova, uma expiação, tanto para si quanto para toda a família. Ele se esquece que é através daquele processo que, com resignação, é que ele vai conseguir se lapidar perante a providência e a contabilidade divina. Mas que a ignorância não deixa ele enxergar. Ele pensa exclusivamente no hoje. Ele pensa nos bens materiais. Ele pensa na família atual. Ele pensa nos bens materiais. É uma pessoa materialista. Ele não pensa no futuro. E pensar no futuro não é pensar daqui 20 anos, 30 anos. Não. Pensar no futuro para o verdadeiro espírita é pensar na eternidade. E agradecer a Deus na eternidade por tudo que ele tem passado e está passando. Por isso que as pessoas sofrem. Porque são detentoras de fé cega. Você entendeu que o magnetismo, a força magnética, pode chegar até aí, né? Curar o indivíduo através do toque. Quando secunda pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual conta as coisas pessoas muito crédulas. Só que essa cura é a física, é a momentânea. Você entendeu? E não a cura espiritual. Porque espírito nenhum pode curar o perispírito e o espírito do indivíduo, a não ser ele mesmo. Mais um item. Nem Deus pode nos curar. Você pode me xingar do que você quiser. Eu não me importo. Um dia você vai entender. Deus não pode nos curar. Nem Jesus pode nos curar. Não adianta você ficar pedindo para Deus a cura. Nem para Jesus, nem para Nossa Senhora, nem para Bezerra de Menezes, para Eugênio Barçanufo. Você tem que pedir para Deus, para Jesus, Eugênio Barçanufo, Bezerra de Menezes, forças para que você aguente a suportar essa prova, essa expiação, a qual você em vidas passadas, quem angariou. Não foi Bezerra, nem Eurípides, não foi nem Jesus, nem Deus, que lá no momento da farra, esteve do teu lado lá e te incentivando. Isso mesmo, vai. Isso mesmo, vai. Depois nós divide a vida, depois nós divide a dívida. Vamos lá, vai meu filho. Que dia que foi que você sentou numa mesa,
sentou assim a uma mesa com o Bezerra de Menezes, o Gilberto e tomando um rabo de galo. Ué, aí depois vem uma cirrose e você quer que Bezerra ou Eurípides te cure? Não, eles não te desamparam. Eles te dão energia, força para você aguentar aquele momento. Mas você tem que se reformar de dentro para fora. Então você viu que é possível sim, através do toque, esse magnetismo, essa energia, curar o corpo físico. Mas a cura espiritual depende da transformação moral do indivíduo. Nós ainda temos muito que falar a respeito desse tema, mas cremos que é o necessário, né? Basta, porque nem tudo pode ser dito. E também tem um fofoqueiro aqui do meu lado aqui que eu não aguento, né? Vamos para o próximo vídeo.